Segundo livro dos Reis, capítulo 20, os versos de 1 a 11. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versos de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor. O que disse o Senhor, irmãos? Vamos ler juntos? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Imagina, você recebeu uma palavra dessa? Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. O que o Senhor Deus disse para Ezequias agora, irmãos? Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Olha que coisa tremenda. Que mudança. Irmãos? Que mudança de circunstância. Num primeiro momento, não havia ali qualquer expectativa, e de repente, no segundo momento, Deus traz uma palavra de vida, uma palavra de esperança. O verso 6 continua dizendo assim: Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Ser-te-á isso da parte do Senhor como um sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á à sombra 10 graus ou os retrocederá. Então disse Ezequias: É fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Vamos falar com Deus em oração? Pai bendito, de graça e misericórdia, nós nos alegramos pelo privilégio de podermos receber a Tua palavra viva, santa, abençoadora, palavra que nos vivifica, nos transforma e nos consola, Pai. Enche-nos agora, Deus, do Teu Espírito Santo, e aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração, Deus, seja algo que nos motive a Te buscar cada vez mais e a desejar cada dia mais estarmos próximos do Senhor. Esta é a nossa oração, meu Deus, agradecidos e confiados em Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Olha que história tremenda, né, irmãos? O profeta, na maioria das vezes, ele não tem vamos dizer, uma vida fácil. É muito bom quando você tem uma boa
notícia para dar a alguém, não é? Você poder dizer assim, olha, aquela dívida que você tinha, alguém foi lá e pagou. Olha, aquele exame que você teria tanto pelo resultado dele, nada aconteceu. E você então tem que dar essa boa notícia, você se empolga, você se alegra. Olha, teu filho passou no vestibular e assim por diante, né? São coisas que são notícias que nós queremos levar para as pessoas. Nasceu o seu netinho, nasceu o seu filho. São notícias que sempre nos alegram o coração poder compartilhar com as pessoas. É por isso que nós não deveríamos, por exemplo, ter dificuldade de anunciar o Evangelho para as pessoas, porque a própria palavra o Evangelho quer dizer exatamente o que? As boas novas de salvação. São notícias boas que nós podemos dar às pessoas. Então esse é o papel do evangelista, levar a boa notícia a quem quer que necessite dela. Mas o papel do profeta nem sempre é assim. O profeta, via de regra, é aquela pessoa que Deus chama para poder colocar o dedo na ferida, apontar o erro, mostrar o que deveria ter sido feito e não foi feito, que não poderia ter sido feito e aconteceu. Lembra, os irmãos, no domingo passado, nós falamos sobre o profeta Natan. E o profeta Natan, embora um grande amigo do rei Davi, ele teve que dizer para Davi o seguinte: Davi, você pecou contra Deus, você é um assassino. Olha a situação. Olha que dificuldade. E aqui nós vemos o profeta, mais uma vez, numa situação difícil, numa situação constrangedora. Por um bom tempo, eu pastoreei ao lado de um presbítero querido, chamado Samuel, um irmãozinho lá na cidade de Vila Velha. Eu, na época, tinha meus 20 e poucos anos de idade, e ele, os seus quase 70 anos de idade, com toda aquela experiência, com toda aquela alegria, aquela vibração de quem parecia que tinha acabado de conhecer o Evangelho no dia anterior. Esse homem era um homem que estava o tempo todo falando do amor de Deus, falando da palavra do Senhor para as pessoas, com toda alegria e vibração, como um evangelista de fato o é. Mas por vários momentos eu pude testemunhá-lo agindo como um verdadeiro profeta. Eu não me esqueço, por exemplo, de um dia que nós chegamos dentro do hospital e fomos visitar uma pessoa, e eu pensando ali o que eu ia falar, como que ia ser, e aquela pessoa estava muito enferma realmente, né? E a gente ali tentando tatear uma palavra, vamos dizer assim, mais sensível, e esse irmão chegou lá e já foi se virando para esse senhor, dizendo assim: olha, eu estou aqui para dizer ao senhor o seguinte, Deus vai te chamar. Deus está te chamando, o seu tempo encerrou. Eu regalei os olhos assim, fiquei, meu Pai eterno, né? Será que é isso mesmo? Tá? Mas o que a palavra de Deus está dizendo, Senhor, é que o Senhor tem que entregar a tua vida para Jesus, arrepender-se dos teus pecados, voltar para Deus e conciliar, porque o teu tempo chegou. E eu ali já dei um passinho para trás, agora aqui eu sou só testemunha. Aí é Deus falando através desse servo dele, e eu aqui sou só uma testemunha para acompanhar o que está acontecendo. E esse senhor, ouvindo aquelas palavras, realmente reconheceu os seus pecados, arrependendo-se deles, se entregou sua vida para Jesus, e nós ali oramos com ele e saímos. Aqui a Bíblia diz que antes que o profeta Isaías tivesse saído da parte central da cidade, Deus falou novamente com ele, né? Antes que nós tivéssemos saído pela porta do hospital, um familiar veio e falou: olha, o senhor tinha razão, era o tempo dele. Ele foi se encontrar com o Senhor Jesus, mas agora de uma maneira diferente. A semelhança daquele ladrão lá na cruz, que no último instante da sua vida, ele viu a oportunidade que não voltaria mais e entregou-se a Jesus como seu Senhor e Salvador. Aquele Senhor também colocou-se diante de Deus, entregou-se a Ele, arrependido dos seus pecados, crendo em Jesus como seu Senhor e Salvador, e rapidinho foi se encontrar com Jesus.
E eu sempre me lembro dessa situação, dessa história que eu pude vivenciar, eu fico me perguntando assim, né? Pai eterno, que situação difícil é ser um profeta. Porque, via de regra, a gente tem que falar daquilo que as pessoas não querem ouvir. A gente tem que tocar em questões, em sentimentos, em comportamentos, em situações que não são aquelas que as pessoas estão acostumadas, né? Sair da superficialidade e tratar com profundidade as questões mais íntimas da alma, do coração dos seres humanos, das pessoas que têm a oportunidade de ouvir do Evangelho de Jesus. Isaías, ele conhecia já o rei Ezequias. Os dois tinham uma certa relação de amizade. O profeta Isaías, ele foi criado ali em volta do palácio, né? Ele nasceu, foi criado ali, e ele tinha uma convivência muito boa, assim como Natan tinha uma convivência muito boa com Davi, aquele caso que nós falamos no domingo passado. O profeta Isaías também tinha uma relação muito próxima com a corte de Judá, não tanto quanto com a corte de Israel, mas com a corte de Judá, ele tinha ali meio que um livre acesso. E ali, então, ele não estava tão somente levando a palavra profética de Deus a uma pessoa desconhecida, ele estava falando a um amigo dele também. E naquela hora, ele vem até esse amigo para dizer: põe ordem na tua casa, porque morrerás e não viverás. Presta atenção que a palavra profética nunca é uma palavra de desesperança. Nunca é uma palavra de simplesmente dizer assim, está errado e pronto, acabou. Está errado, não tem mais conserto. Não. Antes mesmo de Isaías dizer que o tempo de Ezequias estava se encerrando aqui, ele dá uma oportunidade dizendo o quê? Põe ordem na tua casa. E Deus quer que eu e você ouçamos essa palavra, recebamos essa palavra, entendendo que é necessário que a nossa vida também esteja em ordem. Que a nossa vida também, ela precisa estar organizada diante de Deus. Ontem à noite aqui, o seminarista que trouxe a palavra abençoadíssima, inclusive, uma das coisas que ele falou é que o contrário do caos é a ordem, é a organização. Mas se a minha vida e a tua vida estiverem em caos, irmãos, nós não estamos de fato próximos de Jesus. Porque quanto mais próximos de Jesus, mais próximos da luz. E quanto mais próximos nós estivermos da luz, mais esse caos ficará evidente e trará em você um desejo de conserto, de restauração, de reforma, de uma nova vida, de qualidade, de compromisso, de relacionamento com Deus. Então, quando o profeta está aqui dizendo para Ezequias, para o rei de Judá, que o tempo dele estava se esgotando, ele não estava tão somente dizendo isso, mas dizendo, ainda há oportunidade, ainda há salvação, ainda há conserto para a tua vida, ainda há oportunidade para que você ponha ordem no caos que é a tua vida, quem sabe a tua família, quem sabe a tua mente, quem sabe o teu coração, as tuas atitudes, o teu viver de uma maneira geral. Eu não estou dizendo aqui, nem era a minha intenção hoje dizer aqui para você, está acabando seu tempo, não é isso que eu estou falando. Mas quem somos nós, irmãos? Eu não sei o dia de amanhã, eu não sei o minuto seguinte na minha vida, quanto mais na tua. Por isso mesmo é que é necessário que eu e você ouçamos essa palavra do profeta, entendendo que é urgente que nós coloquemos ordem na nossa vida, que nós organizemos espiritualmente o nosso ser. E o que a Bíblia aqui nos traz então como
exemplo, né, daquilo que o rei passou a fazer para tentar pôr ordem na sua vida. O que foi que o rei Ezequias fez? Quando nós lemos o texto, nós percebemos ali que de alguma forma ele tocou o coração divino. Ele foi lá, não é, no cerne da questão. Aí você pergunta assim, mas Deus muda de opinião? Não, irmãos. Deus não muda de opinião. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando Deus mandou Isaías ali, Deus queria exatamente aquilo. Que o Ezequias percebesse que algo precisava ser mudado na vida dele. Que algo precisava ser restaurado. Sabe por quê? Porque quando nós lemos aqui o texto, você vai perceber que a vidinha dele espiritualmente não parecia assim ser uma coisa ruim. Não parecia ser uma coisa difícil. Olha, vamos lá no versículo 3, você que está com a sua Bíblia aberta, se não está em 2 livro dos Reis, capítulo 20, diz assim, olha, ele orou a Deus dizendo, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Chama a minha atenção aqui o tempo verbal. Porque ele está dizendo aqui de algo que foi. Eu andei, eu fiz, eu agi, eu tinha comunhão. Quer dizer, irmãos, a comunhão que você teve com Deus lá no passado é uma bênção, mas ela ficou lá no passado. Hoje você precisa estar diante de Deus. Você não pode fiar a tua fé em Deus naquilo que você já viveu lá atrás. Aquilo que você viveu lá atrás serve de experiência, serve de suporte, serve de base, serve, mas o tempo em que nós devemos ter comunhão com Deus é o tempo que se chama hoje. E quando a gente vê esse relato aqui, o próprio rei dizendo assim, olha, eu andei contigo, eu fui fiel, eu fiz tudo direitinho, andei com inteireza, né? Fiz o que era reto aos teus olhos, a gente fica pensando assim, então, que ordem que precisava ser posta na casa desse homem? O que precisava ser mudado ali, de fato? E a gente já tem essa dica aqui, exatamente quando percebe que ele está olhando para a fé como uma história. E a fé não serve para museu. A fé precisa ser vivida como se fosse um restaurante, né? Para alimentar todos os dias. Todos os dias. A nossa relação com Deus. E então o rei começa a nos dar aqui algumas dicas daquilo que é preciso fazer para que coloquemos ordem na nossa casa. E a primeira dica a gente já percebe na atitude dele. Ele estava lá doente, a palavra aqui diz que é uma doença mortal, né? Então ele estava numa situação de fato bem difícil. A única coisa que ele conseguiu fazer foi, imagina que a cama dele devia ficar assim no canto do quarto, né? A Bíblia diz que ele virou então para a parede, esqueceu que Isaías estava ali, esqueceu se tinha súdito dele, esqueceu de tudo. Agora era ele e Deus. Virou para o cantinho lá e falou, meu Deus. Qual que é a primeira dica que o rei está nos dando aqui, irmãos? Comece orando. Quer pôr ordem na tua casa? Quer pôr ordem na tua vida? Comece falando com Jesus. Todas as vezes que eu e você falamos com Jesus, Jesus já sabe exatamente aquilo que eu e você estamos falando, mas aquilo que nem eu e nem você percebíamos dentro de nós mesmos, começa a ser revelado a nós, começa a ser trazido a mim e trazido a você. A oração é um instrumento de autorreflexão. A oração é uma oportunidade de nós irmos abrindo aqueles porões inacessíveis da nossa alma. A oração, irmãos,
ela é tão poderosa que ela é capaz de penetrar no inconsciente do nosso ser. E quando nós percebemos, e quando nós vamos nos aprofundando na oração, na comunhão com Deus, nós vamos trazendo à nossa memória circunstâncias e coisas que passaram na nossa vida que dificilmente de outra forma nós poderíamos alcançar. Então, trate de começar a orar. Quer pôr ordem na tua vida, quer consertar, quer ver as coisas acontecendo da maneira que precisam acontecer? Olha, Deus, o rei orou, o rei se humilhou, o rei chorou. E tudo isso você vai experimentar numa oração sincera. Tudo isso você vai experimentar num momento de comunhão com Deus, quando você de fato começa não só a fazer aquela oração mecânica, mas começa a abrir o coração. Eu gosto do rei Ezequias porque ele não se ajoelhou, ele não levantou as mãos para o céu, ele não, sabe, tudo aquilo que é ritualístico dentro da oração, ele esqueceu disso tudo. Ele estava deitado, ficou, e deitado ele se derramou diante de Deus. E isso é maravilhoso, irmãos. Você ter a liberdade de se achegar a Deus e da maneira que você está, como diz aquele hino antigo, né? Eu venho como estou. E como que eu estou? Estou arrasado. Como que eu estou? Estou destruído. Como que eu estou? Em pecado. Como que eu estou? Com a vida num verdadeiro caos. E ele ali então se derrama no altar de Deus. A segunda dica que ele nos traz aqui está exatamente no versículo seguinte, o versículo 3. Diz o texto: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Sabe, irmãos, você quer pôr ordem na tua casa? Você precisa aprender a servir a Jesus com integridade. Não é pelas metades. Não é aos poucos. Não. Ah, essa parte da minha vida é cristã, essa outra aqui eu nem sei o que é. Essa parte da minha vida é temente a Deus, essa outra aqui é de uma arrogância que só Jesus na causa. Não. Nós precisamos ter de fato inteireza de coração, inteireza de alma. Tem gente que só é cristão no domingo. Tem gente que só é cristão no domingo das 7 horas da noite às 20 horas e pouquinho. Né? Enquanto durar o lanche. Não estou falando que é a realidade dos irmãos aqui. Mas talvez seja também. Por quê? Porque nós não fomos chamados para ser cristãos domingueiros. Nós fomos chamados para ser cristãos e ponto. Onde quer que eu esteja, com quem quer que eu esteja, fazendo o que quer que eu esteja fazendo, eu fui chamado por Deus para andar com inteireza de coração diante dele. E se eu quero pôr ordem na minha casa, se eu quero pôr ordem na minha vida, irmãos, eu preciso disso. Estar integralmente entregue a Jesus. Integralmente confiando e dependendo de Jesus. Ah, eu dependo de Jesus, mas na hora de arrumar aquele emprego para o meu filho, eu vou lá atrás, não sei quem, Beltrano, Ciclano, porque ele vai ajeitar aquele emprego para mim. Vai. Inteireza de coração, irmãos. Firmeza de alma, desejo de servir a Jesus, né? Olha o que ele diz aqui: andei diante de ti com fidelidade. Na quarta-feira, 2 quarta-feiras atrás, eu falava com os irmãos sobre o Enoque, e a Bíblia diz lá em Gênesis que o Enoque andou com Deus, e Deus então o tomou para si, e Enoque já não estava mais entre nós. Em outras palavras, o Enoque não morreu, não experimentou a morte. Aquilo que está prometido para mim e para você, lá em 1 Coríntios capítulo 15, que aqueles que não
quando chegar o último dia, aqueles que não tiverem enfrentado a morte, os seus corpos serão transformados, aconteceu com Enoque. E a expressão bíblica que está lá é que Enoque andou com Deus. Só que o tempo verbal na língua hebraica para aquele andar com Deus ali é um tempo verbal que indica reciprocidade. Em outras palavras, Enoque andou com Deus e Deus andou com Enoque. Ou seja, é uma relação de comunhão. Eu oro, Deus fala comigo. Como Deus fala comigo, pastor? A palavra de Deus está aqui, ó, falando comigo, com você o dia todo. Se ela não está falando é porque você está tapando a boca de Jesus, ou seja, guardando a tua Bíblia, seja lá onde for, e se esquecendo de que Deus pode falar contigo. Andar com Deus, queridos, é estar disposto a ouvir a voz do Senhor, a querer servir ao Senhor o tempo todo, querer ouvir dele qual que é o próximo passo. Eu falei disso no ano passado e estou aqui repetindo isso para você. O rei Ezequias estava aqui para consertar a sua vida, para pôr ordem na casa dele. Ele estava se lembrando que ele precisava andar com Deus. E se ele não estava andando com Deus, o que ele estava querendo dizer para Deus aqui era sobre Deus, eu quero continuar andando. Eu já experimentei isso na minha vida, eu quero experimentar de novo. Eu quero aproveitar disso de novo. E aí, a palavra do Senhor conta que Isaías, quando você dá uma notícia muito ruim, a primeira coisa que você quer fazer é sair dali, né? Você quer se livrar daquela situação. Você dá um abraço, você chora com a pessoa, se é necessário, se ela te dá abertura para isso, você ora por ela. Mas é tão constrangedor, é tão triste que a gente quer escapar. Eu acho que pelo texto lido aqui, ele não dá muitos detalhes, mas a impressão que dá é que Isaías chegou, falou, passou o recado e falou assim: deixa eu ir embora. Eu não aguento ficar vendo isso aqui não. Isso é muito triste, isso é muito doloroso. Ele foi embora, saiu do palácio, saiu pela praça da cidade ali, né? O palácio ficava lá no centro da cidade, saiu do palácio afora, pela rua afora, antes que ele saísse do centro da cidade, seja lá para onde ele fosse, que ele estivesse indo, Deus volta e fala com Isaías: Isaías, volta lá. Eu ouvi as lágrimas. Eu ouvi a oração e vi as lágrimas desse meu servo. Que coisa linda, irmãos. A palavra de Deus no livro de Apocalipse diz que todas as nossas lágrimas são colhidas no odre divino e levadas para o altar de Deus. Nenhuma das minhas e das tuas lágrimas, derramadas por amor a Jesus, elas foram perdidas. Todas foram colhidas e acolhidas. Todas as minhas orações e todas as suas orações. Ainda que para me dizer não, ainda que para te dizer não, mas elas foram colhidas e acolhidas por Deus. E aqui o profeta então volta lá na casa do rei Ezequias. Ezequias devia estar chorando aí. Devia estar abalado. Naturalmente, a situação era de uma notícia terrível. E então o profeta vem e fala, né? Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais ainda o profeta Isaías: tomai uma pasta de figo, tomai-a, e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. É claro que quando ele está falando aqui o versículo 7, ele está contando algo que se deu ao longo daqueles 3 dias, né? Foi curado ali naquele momento. E aqui uma questão interessantíssima, né, irmãos? Antes de falarmos da última atitude do rei Ezequias, eu quero chamar a atenção para essa atitude do profeta Isaías. Era o servo de Deus, o representante do Senhor ali naquela situação,
E para as nossas igrejas evangélicas de hoje, o mínimo que se podia esperar do Isaías ali era que ele fizesse o que agora? Vou fazer uma oração ungida, abençoada, cheia de poder, vou colocar as mãos nessa úlcera e ela vai sarar, repreendida em nome de Jesus. O que Isaías manda fazer? Gente, vamos tratar esse negócio. Vamos pôr remédio. Eu não sei se já pesquisaram aí, pasta de figo se cura alguma coisa. Tá aí a dica, gente. Ok, né? Os bioquímicos que nunca experimentaram, nunca testaram isso aqui, porque nunca leram a Bíblia, né? Provavelmente, se puser para funcionar, se puser para pesquisar, vai descobrir que o negócio tem ali algum elemento ativo que capaz de curar algumas enfermidades. Fica aí a dica para os meninos aí da área de saúde, depois pesquisar, né? Mas mandou tratar, irmãos. Deus deu remédio, Deus deu a medicina, Deus deu o tratamento, Deus deu as terapias, Deus deu tanta coisa para a gente, e a gente às vezes fica esperando ali que algo extraordinário aconteça. Quando o tratamento que Deus tinha para mim, para você, quem sabe, era fazer um pouquinho de academia, fazer uns alongamentos, né? Diminuir um pouquinho da alimentação, aumentar nos exercícios físicos e assim por diante. E a gente esperando, Deus faz um milagre aqui. E o milagre já foi feito aí há décadas e décadas, né? Por exemplo, a penicilina. Né? É um milagre de Deus. É um milagre do Senhor sobre as nossas vidas. Mas tem hora, irmãos, que nem esses milagres são suficientes. E nessa hora, quem está ali para pôr a mão? O próprio Deus. O próprio Deus que cura, que transforma, que sara, que restaura as nossas vidas. Mas no caso aqui, tinha um caminho. Qual que era o caminho? Essa pasta aqui que eu não sei qual que é, de que laboratório que ela foi feita, mas puseram, 3 dias depois estava lá o homem prontinho para a próxima. E ainda com uma data de vencimento aí de 15 anos para o tratamento dele, né? Que coisa boa poder dar uma garantia, o médico poder dar uma garantia de 15 anos, já pensou, né? Nossa, fez tratamento aqui, você tem mais 15 anos aí na tua vida. Minha mãe teve um câncer. Peço licença aos irmãos para contar algo pessoal. E tinha alguns anos já que meu pai havia falecido também de um câncer. E ela não queria tratar. Tá? Nós pedimos a Deus, nós tratamos, nós fizemos tanta coisa e não teve jeito. Né? Então ela não queria tratar. E nós, apavorados, eu e meus irmãos, né, nós somos 6, apavorados, meu Deus do céu, né? O fato dela ter uma doença já é terrível, mas ela não querer tratar é mais terrível ainda. E a gente conversava e falava, né? Não tinha jeito, ela tinha resposta para tudo. Tudo que a gente tentava argumentar, ela derrubava o argumento dela. Nós não tínhamos mais nada para fazer. Nós então oramos, pensando a pedir a Deus, faz alguma coisa. E ela conta que numa daquelas noites que ela estava lá hospitalizada, internada, que ela queria precisava ser feita uma cirurgia, ela não queria fazer essa cirurgia. Diz ela que alguém que ela não consegue descrever quem era, foi até o quarto, entrou no quarto no meio da madrugada, falou com ela e disse para ela assim: olha, você vai fazer sim a cirurgia. E ela então contou isso para a gente depois, né? Falando assim: olha, e essa pessoa me falou que eu devia fazer a cirurgia e que eu podia dizer quanto tempo que eu queria. Eu falei assim: eu quero mais 5 anos de vida. Tá. Nós ouvimos aquilo, o importante é que ela fez cirurgia, tratou e resolveu e a coisa foi para frente, né? Esquecendo daquilo. Passou 5 anos. Minha mãe me liga, eu morava lá no Espírito Santo, ela morava aqui em Minas. Ela me liga e fala assim: filho,
mãe está ligando para você para dizer que aquele câncer voltou e o tempo que eu tinha pedido a Deus, Deus me deu e agora acho que chegou a minha hora. E aí a gente, né? Na época eu já era pastor, não, né, nós vamos pedir a Deus, nós vamos orar, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. E eu, não, meu filho, eu pedi a Deus, Deus me deu, agora quero encontrar com Ele. Não tem que ser, você vai orar para eu não sentir dor. Eu só não quero sentir dor. E aí eu fiquei incomodado com aquilo, mas não tinha o que fazer. Falei, realmente, então vamos orar. Eu me lembro que o último dia que eu estive com ela ainda estava cozinhando, preparando a comida, fazendo as coisas, tomando morfina, de pé, fazendo comida. E a gente pensando assim, e eu comentando, mas por que já estão dando morfina para ela? Porque está tão, né, assim, ela está fazendo as coisas ainda, quando realmente a doença vier, como é que vai ser? Isso foi uma sexta-feira, se não me engano. No domingo, o Senhor chamou, de fato. Já era o tempo e ela não sentiu a dor, conforme ela havia pedido a Deus. Então, irmãos, às vezes, nós nos colocamos diante de Deus sem a ousadia de pedir a Ele aquilo que queremos. Sem a ousadia de falar para o Senhor, Senhor, mexe em alguma coisa. Faz alguma coisa. E o que me chama a atenção aqui é que o rei Ezequias, ele podia ter ouvido aquela palavra, ficado satisfeito e voltar à sua vidinha normal, mas ao contrário disso, o que ele fez? Ele virou para o profeta e falou assim, versículo 8, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E aí o profeta de imediato respondeu para ele, sente-á isso da parte de Deus como sinal de que ele cumprirá a palavra. Adiantar-se a sombra 10 graus ou os retrocederá. Na prática, o que o Isaías estava dizendo aqui é o seguinte, o relógio vai andar 20 minutos para frente ou vai andar 20 minutos para trás. O rei, que não era pouco, pensava, para frente já vai andar mesmo. 20 minutos para frente já vai andar. Então, eu quero que ele engate a ré aí e volte 20 minutos ou 10 graus. Né? Depois você que gosta de matemática aí, você divide lá 360 dividido por 12, né? Você vai descobrir que cada hora são 30 graus, e se cada hora são 30 graus, divide isso por 3, vai dar 20 minutos, 10 graus vão dar 20 minutos. E ele então pediu, e Isaías falou, do jeito que você pediu, acontecerá. E a Bíblia conta aqui que a sombra no relógio de Acás, de Acás mesmo, voltou 10 graus. Né? O relógio era por sombra naquela época. E aqui vem a última lição que o rei Ezequias traz para nós. Ele mexeu no tempo, na hora, para poder ver ali a resposta de Deus. Você quer pôr ordem na tua casa? Você quer pôr ordem na tua vida? Você quer pôr ordem na tua alma, querido? Mexa naquilo que for preciso. Abra mão do que tiver que abrir mão. Mude o que precisar mudar. Afaste-se do que você tiver que se afastar. Mas mexa. O moço aqui não teve dúvida de mexer nem no relógio, de não mexer nem no tempo, nem no movimento do sol, nada. O que precisava ser mexido, ele mexeu. O que precisava ser mudado, mudou. E se eu e você queremos de fato experimentar a ação de Deus na nossa vida, algo vai precisar ser mexido na nossa vida. Quem sabe aí, né, você ter que dar jeito aí no teu relacionamento, ter que pedir perdão para alguém,
ter que consertar algumas bobagens que andou fazendo pelo caminho, mas tem que mexer. Parado não vai mudar nada, né? Alguém já disse que fazendo as mesmas coisas você terá sempre os mesmos resultados. Está na hora de mudança, está numa hora de transformação, está na hora de você pôr ordem na tua vida, pôr ordem na tua casa, pôr ordem no teu relacionamento com Deus e assim andar com Ele. Amém?